Canal IB Digital. Neste tutorial, vamos trabalhar com a programação PHP. Vamos desenvolver um formulário que verifica se o número de CPF digitado no cadastro é válido ou inválido. Primeiramente, para você que está iniciando com a programação PHP, eu sugiro este site www.php.net. Você encontra as informações atualizadas, inclusive o download do PHP. Bem interessante para o seu estudo. Vamos retornar e iniciar este projeto passo a passo. Como editor, vou utilizar o Dreamweaver CS5. Eu tenho instalado o servidor local WAMP Server na pasta raiz www. Eu já criei uma pasta para o nosso projeto. Verifica CPF. Salvei os dois arquivos. Form, que vai conter a estrutura em HTML do formulário, e o verifica, que é o arquivo com código em PHP para validação. Vou minimizar. Vamos começar a estruturar. Form, method post, action. Eu coloco o nome do arquivo que eu já salvei, verifica.php, e fecho. Agora eu digito a mensagem que vai anteceder ao campo da digitação do CPF. Digite o número do seu CPF. Somente números. Então aviso para evitar que o usuário insira ponto, traço, né? Neste aplicativo é somente com números. Dois pontos. Próxima linha. Input. Input type text. Referente ao campo onde o usuário vai digitar o número de CPF. Name CPF. Com o tamanho do campo em 20. Encerro. Aqui eu vou digitar duas quebras de linha. Para separar a mensagem do botão. E abaixo eu começo a digitar input type, neste caso é submit, para ser um botão de envio, para enviar a informação do campo do CPF. O value é o que vai constar descrito no botão. Cadastrar. Fecho também. E vou fechar a tag form. Desta forma está estruturado nosso cadastro. Teclas de atalho. Ctrl S para salvar. Vou atualizar. Primeiramente, eu vou mostrar o caminho para vocês. Meu localhost, porta 8080 no meu caso.
Aqui eu já tenho instalado o WAMP Server, que eu recomendo para quem não conhece. Um servidor local para se trabalhar com PHP, desenvolvimento web. Aqui a nossa pasta verifica, form, que está o formulário que acabamos de estruturar. Digite o número do seu CPF, somente números, e o botão para cadastrar. Ressaltando que este método é muito usado no comércio eletrônico. Então, para você que tem uma loja virtual, que está buscando este conhecimento, é bem interessante que no ato do cadastro em sua loja, o usuário valide a informação. Por exemplo, CPF, cartão de crédito. No caso, o cartão de crédito é uma outra aplicação, né? Nessa estamos trabalhando somente com a inserção do CPF. É interessante validar antes de processar no seu cadastro e, consequentemente, no seu banco de dados. Isso evita você ter surpresas, não é, futuras quando você for gerenciar a loja, administrar, né, no caso, a loja, para não conter CPF, por exemplo, 1234000, né, pode atrapalhar o seu negócio. Então é um método interessante. Vamos continuar agora, passo a passo. Projeto parcialmente pronto, com a estrutura. Agora precisamos inserir, né, o código. No caso eu já digitei, está comentado. Vamos verificar agora linha por linha. Eu ressalto que na descrição desta videoaula você encontra um link de direcionamento para salvar estes dois arquivos, né, para te ajudar nos estudos, né. É bem interessante. Aqui no caso, então, a estrutura básica no HTML, dentro de body, eu vou ter a tag PHP, a abertura e o encerramento. Dentro da tag, os códigos digitados. A primeira linha corresponde ao conteúdo do campo CPF com o valor retornado pela superglobal. Superglobal, no caso, é o cifrão, né, underline post. Na linha de baixo, eu criei uma função com o parâmetro de uma variável, né, chamada cifrão valor, uma nova variável. Linha de baixo, um vetor, onde ocorre o armazenamento no vetor dos valores, né, na posição da variável. Esse armazenamento ocorre por intermédio da função substr, ou substr. Mais abaixo, uma soma. Cifrão soma 1, né, é uma variável que soma e multiplica todos os números digitados do CPF, no caso de 0 a 9, todos os números possíveis, né, de combinações. Abaixo, uma nova variável, cifrão DGT1, ela calcula o primeiro dígito de controle, né, ela calcula e armazena nessa variável DGT1. Agora um if, é uma condição, verifica se o valor da variável ou é 10 ou é 11. Em caso de ser 10 ou 11, esta variável recebe o valor de 0, a DGT1. Uma nova variável, soma 2, ela também soma e multiplica todas as combinações do CPF, todos os números, né, de 0 a 9, também com a soma do valor do primeiro dígito multiplicado pelo 2, da variável anterior, DGT1 multiplicado por 2.
Na próxima linha, calcula o segundo dígito de controle e o armazena na variável. Então, uma nova variável, dgt2, né, que dessa vez calcula o segundo dígito. Novo if verifica se o valor da variável é 10 ou 11. Em caso afirmativo, esta variável recebe o valor de 0. Então, o mesmo procedimento da dgt1, agora na dgt2. Agora uma condição. If. Esta linha verifica os valores dos dígitos de controle com os valores inseridos no formulário. Em caso afirmativo desta condição, ela vai armazenar o valor true, ou seja, verdadeiro, na variável erro. Se for o caso contrário, vai armazenar false, de falso, e retornar para a variável erro, encerrando a função. If, com a função verifica, underline CPF, usa esta função para verificar se é correto ou incorreto, né? Então vamos utilizar aqui o print, que significa a descrição na tela do navegador, né? Neste caso, nesta linha, caso digite um CPF, caso o usuário digite um CPF inexistente, ou ele erre, né, durante a digitação, vai constar a mensagem número do CPF inválido. E abaixo uma nova mensagem. Clique aqui para corrigir o número do CPF, né? No caso, com o JavaScript, ele retorna a página anterior, a página form, né, com o formulário, e possibilita redigitar. Ela se repete até que seja um número válido de CPF. Na linha de baixo, caso tenha digitado um CPF correto, da mesma forma, né, ele vai dar a mensagem, o número do CPF está correto, e ele vai disponibilizar este mesmo retorno, voltar a digitar um outro número, né, para não finalizar nessa tela de mensagem. Então, vamos retornar o navegador para demonstrar isto na prática. Digite o número do seu CPF, somente números. Se no caso digitar, por exemplo, 01, não é um CPF existente. Clico em cadastrar, número de CPF inválido. Então ele já te avisa e clique aqui para corrigir o número. Você clica, vai retornar ao formulário para uma nova operação. No caso, eu vou digitar um CPF que foi elaborado, né? Não é um número existente de CPF, ele foi elaborado com um exemplo, para um exemplo. Então, por exemplo, o usuário digitou o CPF dele corretamente, cadastrar, o número de CPF está correto. Então, você já tem uma segurança, né, no seu cadastro, do seu trabalho, para que o usuário possa utilizar corretamente. Voltar e digitar um outro número de CPF. Pode voltar e digitar um novo número para teste. Cadastrar. Isso é opcional, né? No caso, apenas estamos testando. No seu cadastro seria desta forma. Ou válido ou inválido, né? Novamente. São 12 números. Vamos digitar, por exemplo, 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zero. Cadastrar. Número do CPF inválido, mesmo contendo, não é os 12 dígitos, está inválido, não é uma combinação válida de CPF. Corrigir. Esta foi a nossa videoaula com este método interessante para você verificar se o CPF é válido ou inválido na sua loja virtual. Espero ter ajudado você para seus futuros projetos. Conforme eu havia ressaltado, na descrição do vídeo você encontra, então, para baixar tanto o arquivo em HTML, tanto essa estrutura, quanto verifica. Lembrando que como eu fiz aqui, criei uma pasta no servidor, na pasta raiz do servidor local, eu crio uma pasta e preciso adicionar os dois arquivos na mesma pasta para que funcione, não é? Corretamente. Muito obrigado a você que assistiu ao nosso tutorial. Se gostou, clique em gostei. Inscreva-se no nosso canal. Em breve, mais novidades. Obrigado novamente.